E-commerce no lucro real. Sabe quando é a hora certa de fazer essa mudança tributária no seu negócio? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bora pro conteúdo. Eu sei que você já ouviu falar no lucro real. Esse é um assunto que está em todos os grupos de e-commerce, todos os players do mercado de e-commerce estão falando de lucro real, que todo e-commerce precisa estar no lucro real. Não discordo de nenhum deles, eu também acredito nisso. Só que toda a escolha de regime tributário, ela precisa ser analisada individualmente e considerando a realidade de cada empresa. Afinal, as empresas, elas são diferentes, elas têm resultados diferentes, elas têm receitas diferentes, gastos diferentes. E é muito importante levar em consideração essas individualidades, essas particularidades de cada negócio. Via de regra, o mercado de e-commerce, o comércio eletrônico, ele é um mercado que tem a margem muito estreita, de 8, 10, 12, 15%, é um belo de um negócio. Então toda empresa, todo negócio que tem uma margem estreita, a gente começa a considerar o lucro real como uma possibilidade. Isso porque, como o próprio nome diz, lucro real. De fato, o lucro ele é aplicado, o imposto ele é aplicado sobre o lucro que o negócio gera. No Simples Nacional, por exemplo, você paga uma alíquota sobre o seu faturamento. Não importa se você dá lucro ou não. Faturou, o imposto é sobre o faturamento. A base de cálculo muda completamente com essa mudança tributária. Então, Ricardo, quando é a hora certa de fazer essa mudança? Antes da gente continuar esse papo, eu queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Curte esse vídeo, comenta, manda lá nos grupos de e-commerce que você tem, que você trabalha, que vai nos ajudar muito a alcançar cada vez mais clientes. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para receber conteúdo relevante como esse aqui. Então, quando é a hora certa, Ricardo, eu começar a trabalhar com um lucro real? Não é só uma mudança tributária. Você precisa ter uma mudança gerencial e administrativa no seu negócio. Até porque, para você trabalhar no lucro real, você tem que ter um controle financeiro muito mais aguçado, um controle financeiro muito mais profissional. E às vezes, a única coisa que você faz com o seu RP financeiro ali é cuidar do estoque e emitir nota, mais nada. E tem uma planilha ali que controla o seu financeiro de uma forma muito amadora. Então entenda que para mudar de regime de tributação para o lucro real, você vai precisar de uma organização financeira profissional, de uma organização financeira adequada, e cada centavo que entra e que sai da empresa, ele precisa ser categorizado e ele precisa ser identificado, porque senão você vai ter problemas no lucro real. Então, a utilização de um LP financeiro, a construção de um plano de categorias, de um plano de contas adequado para essa operação, é o que você precisa antes de você fazer essa mudança. Então, o seu financeiro precisa estar muito organizado, porque existem despesas que são dedutíveis do imposto de renda, existem despesas que não são dedutíveis, e isso precisa ficar muito claro quando a gente trabalha no lucro real. Agora, se você já está no Simples Nacional, já tem essa maturidade empresarial, essa maturidade financeira, está pagando ali 11, 12% no Simples Nacional, já fatura mais de 100 mil, está faturando ali 150 mil reais no e-commerce, você precisa fazer um estudo tributário para entender quais serão os impactos dessa mudança, o que vai mudar a partir de então, considerando a sua realidade. Mas a partir disso daí, 11, 12%, 150 mil reais ali de faturamento mais ou menos, você já precisa considerar a possibilidade de mudar de regime tributário, e você vai perceber que isso vai estar intimamente ligado ao seu lucro, à sua margem de lucro. E outra coisa, não são todas as contabilidades que estão aptas e preparadas para atender o lucro real. Eu vou te falar até uma particularidade do meu mercado, que é o mercado de contabilidade. Tem muitas contabilidades que fogem de empresas do lucro real. Só querem saber de cuidar de empresas do Simples, que é mais fácil, do Anexo 3 ali, que é melzinho na chupeta. O e-commerce, que a gente já precisa falar de diferencial de alíquota, de substituição tributária, de benefícios fiscais ali em alguns estados, como o Espírito Santo, Minas Gerais, que a gente sabe que tem particularidades. Normalmente
essas empresas fogem desse trabalho porque de fato é muito complexo. Você precisa ter profissionais muito capacitados para atender essas demandas. Então, não são todas as contabilidades que atendem e-commerce no lucro real. Não vão conseguir te ofertar um serviço adequado àquilo que você precisa. Nós somos especialistas nisso, nós conseguimos te atender essa demanda. Então, assim que terminar esse vídeo, já chama a gente aqui, na descrição desse vídeo aqui, vai estar o nosso contato lá do nosso time de especialistas. Estamos prontos aqui para conversar com você. Faça isso. Se você já está nesse momento, se você quer entender mais sobre essas mudanças, não deixe de conversar daqui com o nosso time. E lembre sempre, o e-commerce está engatinhando aqui no Brasil. O mercado de comércio eletrônico, as pessoas, o comportamento de compra das pessoas, elas mudam a cada dia e cada vez mais as pessoas estão propícias a comprar através de seus celulares, através da internet, e isso é muito bom para o mercado de e-commerce brasileiro, e a gente está só começando aqui essa nossa jornada. Então entenda que o lucro real é muito bom para o e-commerce, mas existem pré-requisitos para que você tenha sucesso, até porque isso não pode virar uma dor de cabeça aí para você, não é mesmo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse vídeo, curtir, comentar, mandar lá para os seus amigos. Vai nos ajudar muito a chegar cada vez mais a empresários de e-commerce. Um grande abraço e até o próximo vídeo.